Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo, que também é a filosofia dos espíritos e a religião dos espíritos. Hoje, dia 11 de dezembro de 2020, voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, como é do conhecimento de todos. E antes de entrarmos ou de iniciarmos a abordagem do nosso tema de hoje, que vai ser no livro dos Médiuns de Allan Kardec, gostaríamos apenas de fazer um lembrete às pessoas que estão com problema de obsessão. Se você que nos assiste vem com problemas de obsessão, procure o centro espírita mais próximo de sua casa para se submeter a um tratamento espiritual. Tudo é gratuito na casa espírita. Há problemas, como todos nós sabemos, na vida da gente, que não é somente problema material. Os nossos problemas maiores são na alma, no espírito. São problemas espirituais. E um dos problemas que mais afligem as criaturas humanas, na visão do Espiritismo, é a influência de espíritos sofredores, espíritos desequilibrados, espíritos que passaram para o outro lado da vida, perturbados. E de lá para cá, que é aqui mesmo, no invisível, eles transmitem as suas perturbações para nós, independente de mediunidade. Que você seja médium ostensivo ou que não seja, mas as influências dos espíritos sofredores, espíritos que muita gente chama de espíritos obsessores, independe de mediunidade. Que tenha mediunidade, que não tenha, mas nós voltamos a confirmar que toda a humanidade é médium, todos somos médiuns. E é através desses canais mediúnicos que a maioria das pessoas recebe também as influências de espíritos perturbados e perturbadores. Tendo em vista que aqui na Terra toda pessoa que é perturbada é perturbadora. Passando pela morte para o mundo espiritual, aumenta, porque são invisíveis, aumenta a possibilidade delas de exercer influência sobre nós, que ainda estamos na matéria. Isso se chama, em espiritismo, obsessão, ou seja, o assédio que espíritos desequilibrados, sofredores, perturbados e perturbadores exercem sobre nós, como dissemos, independente de sermos médios, ostensivos ou não. Mas todos somos médios. E é através desses canais que nós recebemos também a influência desses espíritos. E quem está, você que nos assiste, já tem problema de obsessão e deve também analisar que a obsessão, ou seja, as influências dos espíritos desencarnados, doentes, sofredores, perturbadores, também são diagnosticados aqui na Terra pelos médicos da área da psiquiatria, da psicologia, da psicoterapia. Eles são também diagnosticados como depressões, neurastenia, psicopatia, pessoas psicóticas ou pessoas loucas. Muitos loucos, eles não são loucos,
eles são obsidiados. E de maneiras que a obsessão ela é diagnosticada aqui na Terra, recebendo esses nomes que são dados pela psiquiatria, esses nomes que acabamos de dizer. Tem também diversos outros distúrbios emocionais que também são tidos como distúrbios emocionais, que na realidade por trás existe a influência dos espíritos doentes, que se chama a obsessão. E qual é a cura? Ou pelo menos para receber um lenitivo, procure o nosso conselho como espírita, que procurem o centro espírita, a sociedade espírita, mais aproximada da sua casa, e procure fazer um tratamento espiritual. Assistir reuniões espíritas, no mínimo 2 vezes na semana. Se você tem esse problema espiritual, você que está nos assistindo, nós aconselhamos no mínimo 2 reuniões espíritas por semana. Tome passe e procure pouco a pouco se entrosar nos trabalhos da casa espírita, porque pode ser que você também tenha mediunidade para desenvolvê-la e educá-la a serviço dos sofredores lá no centro espírita, na casa espírita. E também há médiuns, há pessoas que já nascem aqui na Terra com uma programação de trabalho na mediunidade. E depois que batem aqui na Terra, se preocupam muito com os interesses pessoais e esquece essa parte mediúnica da sua vida, esquece essa parte espiritual, que é bem importante, sem menosprezar a parte material, mas é a mais importante para manter o seu equilíbrio espiritual. E de maneiras que há pessoas que vêm já com a mediunidade para trabalhar com ela aqui na Terra a serviço dos sofredores, e não se esquecem. Aí vem os encharques próprios da falta de interesse pelo desenvolvimento da mediunidade. Isso em qualquer pessoa humana. Mas procure a casa espírita, leia, assista às reuniões espíritas, tome passes, quer dizer, passe pelo tratamento normal na casa espírita, indicado pelo Espiritismo, porque o Espiritismo tem a sua medicina e tem a sua própria terapia espiritual, que é através das reuniões, através da comunicação desses espíritos sofredores que estão lhe obsidiando, tirando a sua paz de espírito. Eles são também doutrinados e são tratados pela terapia da casa espírita, pela terapia do espiritismo. E, paralelamente, você pode procurar estudar as obras espíritas. Que tal o Livro dos Espíritos? Que tal, apenas como sugestão, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse todo você vai se recuperar da sua obsessão e ajudar até esses espíritos sofredores, que naturalmente têm compromisso com você, não é? Vai ajudá-los também, fazer a caridade a eles, que é uma verdadeira caridade, usar a mediunidade que você tem para ajudar esses espíritos, que muitos deles podem ter sido vítimas suas em encarnação passada. Por isso você hoje veio com a mediunidade para ajudar esses espíritos a recuperá-los. Isso é a visão do Espiritismo nesse tratamento. Porque há muitas doenças que são diagnosticadas como doenças materiais, que não passam de doença de fundo espiritual, que se reflete no organismo e lhe encharca a vida, sobretudo quando você tem a mediunidade, e a mediunidade está parada, ela não está se movimentando. E é preciso fazer o exercício da mediunidade para aqueles que têm esse compromisso mediúnico, que já vem do mundo espiritual com esse compromisso. É apenas uma sugestão que nós damos baseado, primeiramente, nos estudos da doutrina espírita, que trata também dessa questão mediúnica e das obsessões, e também na experiência que nós temos
nos centros espíritas, na casa espírita, há algum tempo. E de maneiras que essa é a nossa sugestão para todas as pessoas que estão com problema de obsessão. Voltamos, assista 2 reuniões espíritas por semana, faça prece, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo na hora da dormida. Nas orações, peça a Deus para envolver os espíritos sofredores, que entre eles estão esses que estão lhe causando essa depressão, lhe causando esse transtorno, lhe causando esse desequilíbrio emocional, lhe causando aquilo que se chama temperamento forte, lhe causando aquilo que se chama, que aqui no mundo chamam de gênio difícil, gênio ruim, irritabilidade. Tudo isso são sinais de obsessão, que podem ser tratados e você pode se recuperar. Como muitas pessoas que nós conhecemos se recuperaram e hoje estão altamente recuperadas, como acabamos de dizer. E de maneira que nós hoje escolhemos, depois desse parecer, que é apenas uma sugestão e um lembrete que estamos fazendo às pessoas que estão com problema de obsessão, que podem ser curadas, porque não existem moléstias que Deus não tenha colocado um remédio ao lado desta moléstia para curar. Ao lado de cada homem, Deus coloca o remédio certo para a cura da sua doença. Nunca esqueçamos isso. E de maneira que toda moléstia tem um remédio, toda doença tem a sua cura. Mas precisamos procurar o remédio para essa cura, porque o remédio não vem para nós como um milagre, e nem Deus, nem os anjos da guarda da gente, os espíritos que nos protegem, eles também não vêm trazer em nossas mãos. É preciso buscar e nos lembrarmos sempre daquela passagem do Evangelho em que Jesus dizia aos apóstolos: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Mas precisa bater. Deus nos dá tudo, mas é preciso que também façamos a nossa parte. E Jesus, nessa parte do Evangelho, ele encerra dizendo, ele diz: faz a tua parte, que Deus te ajudará. É aquela parte que tudo está obscurecido em nossa frente e de repente Deus abre uma janela lá na frente para resolver o nosso problema. Isso é o que o Espiritismo passa para nós. E hoje aqui no livro dos Médiuns, nós vamos conversar um pouco sobre as aparições dos espíritos de pessoas vivas. E esse tema, que é muito interessante para esclarecer as criaturas, que podem, muita gente já ter passado por essa experiência de ver espíritos, e muitos espíritos que a gente vê, eles não são desencarnados, sobretudo nos sonhos, são espíritos de pessoas vivas que ainda estão dormindo e suas almas, seus espíritos saem do corpo, elas estão lá roncando, dormindo, mas a alma sai do corpo toda noite e visita as criaturas, visita outros mundos onde tem parente, conhecido, pode visitar, porque o espírito fora do corpo, ele tem o universo, o espaço para navegar. Não há limite para esses espíritos. Nós aqui estamos na matéria, preso ao cárcere, ao corpo, mas na hora da dormida a gente se lembra, a gente sai do corpo, e muitas vezes a gente se lembra pelo sonho do que a gente viu, com quem a gente conversou. Aí chama-se o quê? O sonho, que é a lembrança do que a gente viu, dialogou, se relacionou na hora do sono. Está roncando e o espírito está fora do corpo. E pode até dar comunicações em qualquer parte, qualquer tipo de comunicação. Esse é o assunto que nós iniciamos hoje no estudo do livro dos Médiuns, que Allan Kardec aborda essa questão no capítulo 7 da bicorporeidade e da transfiguração.
são os fenômenos da natureza, fenômenos que as religiões, as igrejas não sabem explicar e que chamam muitas vezes milagres e outras chamam feitos do diabo, feitos do Satanás, que na realidade não é nada de Satanás e nem tampouco é milagre. São fenômenos da própria natureza, naturais, e que são explicados à luz do Espiritismo. E o Espiritismo usa as leis da natureza para explicar aparições dos espíritos de pessoas vivas, homens duplos. É o que nós temos aqui nesse capítulo hoje para estudos. Nós estamos aqui afastando umas propagandas que só fazem atrapalhar o nosso trabalho. E depois desse exórdio, nós iniciamos aqui esses estudos, passando a palavra a Allan Kardec, que no número 114 desse capítulo, vamos repetir conscientemente para aqueles que gostam do estudo do Espiritismo e que tem em casa o Livro dos Médiuns. Consultem o capítulo 7º, que trata das... Estamos afastando as propagandas da bicorporidade e da transfiguração. Bicorporidade é as pessoas que têm dois corpos. Um é material, está dormindo. O outro é o espiritual, de que trata as escrituras, a Bíblia. O homem tem dois corpos. Um é material, está dormindo, e o outro sai. E a Igreja Católica aceita e dá o nome de bicorporidade. E de modo que Allan Kardec inicia, vamos passar a palavra para ele, é um estudo breve, que ele vai relatar. Ele diz: estes dois fenômenos são variedades das manifestações visuais, quer dizer, de aparições de espírito às pessoas. E por muito maravilhosos que pareçam à primeira vista, facilmente se reconhecerá. Vamos afastar as propagandas que estão atrapalhando. Se reconhecerá pela explicação que deles se pode dar. Que não estão fora, esses fenômenos, eles não estão fora da ordem dos fenômenos naturais, quer dizer, dos fenômenos da natureza. Apenas as religiões não sabem explicar. E quando tenta explicar, é com o nome de milagres ou de sobrenaturais, que nem é sobrenatural, sobrenatural é que está acima do natural, mas tudo é no nível de naturalidade das leis da natureza. E nem é nada de milagres. Aí ele diz: assentam esses fenômenos no princípio de que tudo o que ficou dito das propriedades do perispírito após a morte. O que é perispírito, para quem não sabe? É esse outro corpo que nós temos, que nos acompanha à morte e nunca nos larga, que Allan Kardec chama de perispírito, ou seja, corpo etérico ou corpo etéreo, o corpo do espírito, que Paulo o apóstolo já fala, ou falava das epístolas dele, é o corpo celeste. Paulo lá diz na epístola aos Coríntios que o homem tem um corpo terrestre, morre no cemitério, e o corpo celeste, que vai por depois da morte. E Allan Kardec deu, nos seus estudos, o nome de perispírito, ou seja, o envoltório em torno do espírito, porque o espírito propriamente dito, ele não tem forma. Na visão espírita, está no Livro dos Espíritos, o espírito é uma chama, é uma centelha de energia, de átomo, e ele não tem aparência, mas ele se torna visível, aparece a qualquer pessoa com a visão que ele teve aqui na Terra quando estava reencarnado. Esse corpo é o que se chama perispírito, e que as Escrituras chamam através da boca de Paulo. Não diz que é o Satanás. Paulo não diz que é o Satanás. E nem as Escrituras dizem que é o Satanás. É o corpo espiritual, que Kardec chama perispírito, que continua após a morte. Aí Kardec diz: se explica aos perispíritos dos vivos. Quer dizer, ele está mostrando
que o espírito faz em termos de aparição, de visão depois da morte, aparecer as famílias, aparecer os parentes, aparecer os amigos, quando ele está aqui reencarnado, eu, você, qualquer um, à noite, quando a gente dorme, o espírito da gente sai do corpo e aparece em qualquer lugar do mundo, do planeta. Não tem espaço, nem tem tempo para aquele espírito. Nós aparecemos. Quantas vezes à noite nós nos saímos e conversamos com os espíritos desencarnados, nossos parentes, nossos amigos? E quantas vezes nós nos visitamos algumas pessoas aqui na Terra, e a lembrança disso se chama os sonhos, de que trata o Espiritismo, especificamente no Livro dos Espíritos. E Allan Kardec continua: sabemos que, durante o sono, o espírito readquire parte da sua liberdade. Justamente. E vamos mais além. Às vezes nós damos um cochilo depois do almoço, e a gente sai do corpo e visita, e de repente, naqueles 10 minutos ou 15, que se chama sesta, aqui na Terra, a gente visitou alguém, apareceu alguém e alguém nos viu, só que a gente não sabe quem foi. Aí Kardec diz: mas o espírito, quer o homem esteja vivo, quer morto, traz um envoltório semimaterial, que pelas mesmas causas de que já tratamos, pode tornar-se visível e tangível. Esse espírito, a gente está dormindo e a gente pode aparecer em qualquer família, aparecer, apertar a mão e o outro confundir, e até telefonar para a nossa família e perguntar se nós morremos, e a família vai dizer: não, ele está dormindo. Por quê? Porque a gente saiu do corpo e apareceu lá. São fenômenos que existe literatura no mundo inteiro, não só literatura espírita, mas literatura espiritualista e até literatura materialista, mas estão expondo, não é, registrando os fatos, que fatos são fatos e contra fatos não há argumentos, são fatos. Ora, aí ele diz aqui, Kardec: há fatos muito positivos que nenhuma dúvida permitem a tal respeito. Citaremos apenas alguns exemplos, ele vai citar alguns exemplos ligeiros, de que temos conhecimento pessoal, era do conhecimento pessoal de Kardec, e cuja exatidão podemos garantir, sendo que a todos é possível registrar outros fatos iguais. No mundo inteiro isso acontece. Consultando suas próprias reminiscências, quer dizer, lembrança que nós temos, que alguém contou, ou nós mesmo presenciamos, aí ele vai citar este fato aqui, que é do conhecimento dele, e que ocorreu, e que ele garante dentro da honestidade, da razão e do critério de Allan Kardec. Aí ele diz: a mulher de um dos nossos amigos viu repetidas vezes entrar no seu quarto durante a noite, houvesse ou não luz, no escuro ou na claridade. Essa mulher, ela via uma vendedora de frutas que ela conhecia de vista, residente nas cercanias, quer dizer, na comunidade, mas com quem jamais falara. Grande terror lhe causou essa aparição, a primeira vez. Não só porque, na época em que ocorreu o fato, ela ainda não conhecia o Espiritismo. Quando ela conheceu o Espiritismo, que explicou as razões daquele fato, normais diante da lei da natureza, aí a mulher passou a aceitar naturalmente, porque o Espiritismo mostra as causas, e não diz que é o demônio, não diz que é o Satanás, e nem a própria mulher disse que era o Satanás, nem o demônio. Não é nada disso. Como também porque se produzia com muita frequência. Quer dizer, ela não viu só uma vez. Ninguém da casa via, só quem via era ela. Por quê? Porque ela era vidente. Ela tinha uma boa vidência. E via os espíritos com frequência. E ela disse: ora, a vendedora de frutas estava perfeitamente viva. E, naquele momento em que aparecia, estava dormindo em sua casa. Mas o espírito saía do corpo.
Assim quanto na sua casa seu corpo material repousava, seu espírito, com o respectivo corpo fluídico, que é este, para quem não sabe, o perispírito, é o que Paulo fala, o corpo celeste, é o corpo fluídico, aparecia ela. Aí se pergunta, e a vendedora de fruta estava morta? Não, estava viva, dormindo em cima da cama dela, roncando, mas o espírito dela saía. Aí Kardec diz, diante de fato de tal natureza, um espírita iniciado nessa espécie de fenômeno ter-lhe-ia perguntado disso. Porém, nenhuma ideia teve a senhora. Quer dizer, se aquela, a Kardec está dizendo, se aquela aparição fosse a uma pessoa espírita, aí a pessoa espírita teria conversado com aquela vendedora de frutas. Mas a mulher não teve a ideia e mesmo ela estava morrendo de medo. E a ideia não dava para ela conversar com a vendedora de fruta. Aí Kardec disse, disso, porém, nenhuma ideia teve a senhora de conversar com a vendedora de fruta, com o espírito. Ora, de todas as vezes a aparição se eclipsava. Quer dizer, aparecia, dava um sorriso e na frente da senhora desaparecia. Só isso. Ou seja, só o espírita que faz isso, porque nenhuma pessoa material faz. E não era o Satanás, como dizem as igrejas, não era o demônio, como ensinam as igrejas. A Bíblia não diz que é demônio, mas algumas pessoas fanáticas se encarregam de dizer que só quem aparece é o Satanás, quando a Bíblia diz diferente, fala nas aparições. E de todas as vezes a aparição se eclipsava, sem que a mulher, aquela senhora, soubesse como. E de todas, igualmente, após a desaparição, cuidou. Estamos olhando para o relógio, que ele é materialista. Após a desaparição, a vendedora de fruta desaparecia na frente dela. Cuidou de se certificar de que as portas estavam bem fechadas, a porta do quarto dela, de modo a não poder ninguém penetrar o aposento. Esta precaução, este cuidado, lhe deu a prova insofismável de estar sempre completamente acordada na ocasião e de não haver joguete de um sonho e nem de uma loucura e nem de uma alucinação. Ela estava perfeitamente lúcida e olhou o quarto todinho e estava todo fechado e de repente o espírito apareceu. E Kardec então, para terminar, eles citam mais outro fato. De outras vezes, essa mesma mulher viu da mesma maneira um homem que lhe era desconhecido. E certo dia viu seu próprio irmão, que se achava na Califórnia. Ora, ela estava na França e esse irmão morava na Califórnia. Ele apareceu a ela uma noite, que ela era boa vidente. Ora, este irmão se lhe apresentou com a aparência tão perfeita de uma pessoa viva real que, no primeiro momento, acreditou que ele houvesse regressado, voltado da Califórnia para a França, e quis dirigir-lhe a palavra para conversar. Mas logo que ela manifestou interesse, o vulto, a visão desapareceu, sem lhe dar tempo a isso. Uma carta que posteriormente lhe chegou às mãos, vinda da Califórnia, trouxe-lhe a prova de que o irmão que ela vira não morrera, porque na hora da visão ela pensou que o irmão tinha morrido e tinha voltado para casa, mas não morreu, ele estava vivo. E a carta foi quem provou que ele estava dormindo e seu espírito saiu do corpo e veio visitá-la. Essa senhora era, diz Kardec para encerrar, esta senhora era o que se pode chamar um médium vidente natural. Mas então, como acima dissemos, ainda nunca ouvira falar em médiums aquela senhora. Nunca ouvira falar em médium, ela era uma médium natural. Aí se pergunta, para encerrar aqui o nosso programa desta noite,
Quantas criaturas no mundo não têm essa mediunidade de vidência? E quantas criaturas, até mesmo da religião dos crentes, que diz que o que aparece é o Satanás, quantas pessoas da religião mesmo de crente, que não acredita que Deus é o Satanás e que vê seus parentes mortos, será que elas dizem que é o Satanás que se transformou no seu parente morto, na aparição? Pode dizer, mas por dentro, duvido muito que diga. Nós conhecemos, para encerrar, temos uma amiga que toda vez que ela via a mãe e o pai que haviam desencarnado aparecer ao seu lado, que é essa vidência, essa senhora que é evangélica, ela é médio vidente, boa vidência ela tem, e escuta as vozes dos espíritos. E ela então disse que quando o pai dela e a mãe dela apareceram a ela, bem visível, do jeito que você está me vendo aqui, você que está nos assistindo, aí ela disse, afasta de Satanás, que tu tem o poder de te transformar no meu pai e na minha mãe. E nós apelamos para aqueles que estão nos assistindo. Você diria isto? Você diria isto? Ou aceitaria o fenômeno natural? Porque não é coisa de Satanás. A manifestação dos espíritos é uma das leis da natureza. Foi Deus que criou. Se Deus criou, como é o Satanás? Fica apenas a nossa pergunta para uma reflexão. E nós hoje chegamos ao final do nosso trabalho, que hoje foi em torno do livro dos médiuns, e o capítulo, apenas para repetir, conscientemente, é o capítulo 7 para você que está em casa, consultar e acrescentar mais algo que Allan Kardec vai citar, outros casos, que se chama a aparição de espírito de pessoa viva, e também da bicorporeidade, que nós, no próximo programa, que vai ser uma extensão deste de hoje, nós vamos tratar da bicorporeidade, explicando os casos da própria igreja que registrou esse caso. Santo Antônio de Ligório e Santo Antônio de Pádua, até o novo programa em sua edição, com esses dois temas. E muita paz para todos.